Rodrigo, obrigado. A gente vai encerrar então essa mesa. Queria dar só mais um aviso, a lista de presença da tarde está circulando, tá? Queria pedir para todos que estão presentes assinarem para poder ganhar um certificado. E as inscrições, o Matias continua fazendo, o Matias está ali atrás, tá? Quem quiser usar a palavra na audiência pública, por favor, se inscreva com o Matias, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos encerrar essa mesa e partir direto para a audiência pública, tá bom? Passar aqui para os colegas do núcleo da habitação. Obrigada. Vamos lá, a gente dá início aqui à parte da audiência. Todo mundo entendeu que as inscrições são lá com o Matias, né? Tá lá no final. Teria que ser menos, né? Mas não. Bem, a gente... eu gostaria de convidar aqui, antes de chamar aqui para vir para a mesa, a gente tem que passar as cadeiras para lá, né? Duas, mais duas. Preciso de mais uma. Eu vou, para quem não estava aqui de manhã, né, eu vou me apresentar, sou Vanessa, do Núcleo de Habitação e Urbanismo, aqui da Defensoria Pública. E eu e o Rafael, né, que somos da coordenação do núcleo, nós estaremos aqui agora presidindo a audiência. Eu vou ler rapidinho aqui o objetivo da audiência pública, conforme o edital que foi publicado. A presente audiência pública, que tem o tema Política Habitacional para os Grupos em Situação de Vulnerabilidade no município de São Paulo, ela tem como objetivo obter dados, subsídios, informações, sugestões, críticas sobre o acesso dos grupos sociais vulneráveis ao atendimento habitacional, seja provisório ou definitivo, pelo município de São Paulo. E tem o objetivo também de instruir, né, os procedimentos administrativos que existem hoje, tanto no Núcleo de Habitação e Urbanismo, quanto no Núcleo de Direitos da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa, no Núcleo da Infância e da Juventude e no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, né, que tem como objeto temas que perpassam aqui o tema da audiência. E, bem, de forma específica, a gente pontuou no edital que a gente tem interesse, né, de produzir prova, né, dos prejuízos provocados à população, em especial sobre os impactos da suspensão da concessão do atendimento habitacional provisório aos grupos vulneráveis, que estava previsto na portaria SEAB 131 de 2015 e cuja suspensão, né, existe desde 2016 e agora recentemente houve a exclusão, né, desse tipo de atendimento. Sobre a adequação dos critérios de atendimento habitacional provisório, né, e definitivo, com base nos critérios de prioridade, né, previstos na minuta do decreto que foi abordado agora na mesa anterior por todos os participantes. E, por fim, sobre as dificuldades e obstáculos de acesso dos grupos socialmente mais vulneráveis à política habitacional promovida pelo município de São Paulo. Bem, antes, eu vou primeiro explicar aqui, depois eu vou falar sobre as regras de inscrição, sobre o tempo de fala, mas para essa audiência pública, o Núcleo de Habitação e Urbanismo convidou a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria, todas as secretarias municipais, né, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E também a Promotoria de Habitação e Urbanismo. Agora a gente tem a presença do secretário municipal de Habitação e do secretário adjunto aqui. Então eu gostaria de chamar o senhor João Farias para compor aqui a mesa e o secretário adjunto, agradecer pela presença deles. E dá para sentar aqui? Tem um E, bem, por hora a gente não teve respostas formais das outras secretarias confirmando presença. Então, a gente vai dar início à audiência, né? E eu gostaria então só de ler rapidamente aqui as regras para as falas. A gente tem, né, previsto no edital aqui sobre as inscrições para manifestações orais,
que poderão participar intervindo oralmente por até 3 minutos quaisquer pessoas físicas e por 5 minutos quaisquer entidades ou pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que possuem interesse geral nos temas objeto da audiência, desde que previamente inscritas, respeitada a ordem de inscrição, a categoria ou a natureza da intervenção e a limitação do tempo, conforme disciplinado no presente edital. Então, a gente vai fazer... Quantas pessoas já estão inscritas? 9. A gente tem 9 inscritos até agora. A gente vai fazer, vai oportunizar aqui para o secretário de Habitação fazer uma fala inicial de 10 minutos, até 10 minutos. E eu gostaria de fazer um acordo com vocês, se todo mundo aceitar. A gente tinha chamado para a mesa anterior a Ana Rita, mas depois que ela não pôde, que ela teve um imprevisto, né, de saúde e não pôde vir, a gente convidou o Tuca e convidou a dona Olga também. Infelizmente, por conta da questão do tempo, a gente não conseguiu incluir todos eles na mesa, e a dona Olga, ela veio, né, representando a entidade, veio fazer a fala na perspectiva da população idosa. Então, se todo mundo tiver de acordo, eu queria sugerir para a gente, após a fala, né, do secretário, quando a gente abrir para as intervenções, a gente deixar a dona Olga com a primeira fala e garantir a ela uma fala de, digamos, o dobro dessa que está prevista, que seria no máximo 5 minutos. Então, como a gente infelizmente não pôde prolongar a mesa anterior, já estava atrasado o evento, a gente poderia oportunizar que ela falasse por no máximo 10 minutos, abrindo uma exceção a essa regra, uma vez que ela tinha sido convidada para integrar a mesa anterior. Se todo mundo estiver de acordo, alguém se aponta, quem está de acordo, abaixa a mão. Pronto, fica mais fácil assim. Tá, então, dona Olga, a senhora tem a fala garantida aqui no começo da audiência, tá? E aí, ao longo da audiência, o Matias vai estar fazendo as inscrições, além das... São 10, né? Além das 10, contando com a dona Olga agora, tá certo? E a gente encerra essas inscrições a partir, né, de um determinado horário, quando a gente, né, tiver a previsão de que não vai dar mais tempo de contemplar todas as falas, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Ok, então eu vou passar a palavra, tá, para o senhor Faria. Boa tarde a todos. Primeiro, saudar a Defensoria Pública e agradecer o convite. Até por uma questão de tempo, como já tem 10 pessoas inscritas e o tempo nosso de todos é sempre curto, eu vou sugerir à Defensoria, se assim topar, de eu me limitar à apresentação, tá certo? Para a gente poder abrir para as perguntas, para as dúvidas. E aí é evidente que em alguma pergunta que venha a ser feita, se for necessário estar fazendo algum histórico, relatando ou prestando contas de alguma ação da Secretaria, eu assim o faço só para a gente não perder tempo. Pode ser assim? Até porque eu acho que saber quem eu sou, meu currículo, minha história é de menos aqui, né? A gente quer saber o que nós vamos fazer, tá certo? Então, para evitar aqui que eu fique, até porque se deixar eu falar, eu falo bastante, eu ia passar os 10 minutos que ela me deu, a gente podia combinar de ir direto para as perguntas, pode ser? Pode, depois, num determinado momento, a gente abre... Claro. O secretário adjunto do Dudu, pode ser assim, Dudu? Pode ser? Então, estou me apresentando. Muito prazer a todos, tá bom? Bem, então, dona Olga, primeira fala da senhora. Doutora. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Defensoria, por o convite. Quero agradecer primeiramente o convite. E eu não posso deixar de dizer que a maioria das coisas que nós idosos, do Movimento Moradia de Idoso Garnic, tem conseguido até agora é através do núcleo da Defensoria Pública do Idoso. Então eu gostaria de saber, primeiro vou começar falando por que a gente está assim tão um pouco ressentida, porque a gente começou fazendo o programa da vida dos idosos, no ano de 1998.
né? Depois entrou Dona Marta, né? Aí ela iniciou o projeto, quem entregou o projeto foi o senhor Kassab, e de aí que começaram nossas dificuldades. Por quê? Porque nós tínhamos uma demanda de 385 idosos. Na vila só comportaria 90 idosos solteiros e 55 casados. Quando foi a hora de entregar a demanda, ele nos chama, que nós será 17 idosos componentes desse grupo, nos chama e diz assim: como a Secretaria de Habitação não tem nada para apresentar para idoso, nós vamos dividir essa demanda. E ele nos tirou a demanda, tirou 72 unidades nossas. E até o dia aí ele falou: não, eu vou deixar escrito lá, né, para que à medida que algum idoso vai saindo, né, e que você sabe que vai saindo para outro espaço, né, porque só quando morre um idoso, outro que vai morar lá, né, mas até hoje nada disso foi concretizado. Nós temos a lista de espera, idosos que se inscreveram antes de começar o GARMIC. Nós temos idosos que se inscreveram naquela galeria Prestes Maia, no ano de 1981, que eles ainda não eram idosos. Hoje estão com 90 anos, 92 anos, e ainda não tem uma habitação. E o único projeto de moradia que existe no município para idosos é a Vila dos Idosos. Então eu acredito assim, a gente, outra coisa, a gente participou da licitação em 2015. A gente conseguiu um terreno lá em São Mateus, onde a gente construiria 400 unidades. E o que aconteceu? Eu não sei, às vezes eu fico em dúvida, será que minha cabeça já não está boa, né? Porque eu penso assim, se eles sabiam que a rua ia ser alargada, por que deram esse terreno para licitação? Então, quando a rua foi ser alargada, a gente perdeu terreno, né? E a gente participou da licitação. Então, se perdeu. E até agora, cada vez que entra um novo secretário, a gente vai conversar e ele fala assim: daqui a 40 dias vou dar resposta. Ou vocês vão ter outro terreno. O último terreno que deram para a gente foi lá em Itaquera. Mas até agora, secretário, nenhuma resposta, nada, não sabemos de nada. E eu sei que a gente tem uma lista de demanda conosco do GARMIC, mas eu sei que na secretaria existe uma maior. Então, se eu gostaria que tivessem, que fossem um pouco mais assim, solidário com o idoso, porque nós, hoje em dia, somos 1.723.000 idosos, né? E eu acho que de tudo isso, eu acho que tem mais ou menos uns 500.000 sem habitação, né? Que estão na rua, como já se falou, que estão no albergue, né? E a gente gostaria de mudar essa situação, porque eles são todos brasileiros, né? E eles trabalharam por esse país. E tem muito que ainda continuam trabalhando, porque não conseguem se aposentar, né? Tem idosos com 85 anos sem aposentadoria, trabalhando, fazendo bico, e não tem habitação, né? Então, eu gostaria de apelar, né? É um apelo que eu faço para o senhor. Seria possível dar assim um pouco mais de rapidez em lo que vai se construir e tudo, para poder idoso minimamente ele terminar sua vida tranquilo, feliz e com privacidade. Eu agradeceria muito. Obrigada. Obrigada. A dona Olga respeitou pontualmente os 5 minutos, tá vendo? Foi... Bem, a próxima fala é do Frei Agostinho. Paz e bem a todos e a todas. Sou Frei Agostinho, sou da Pastoral da Moradia, da Arquidiocese de São Paulo. Nós estamos começando a fazer, retomar um trabalho da moradia na Arquidiocese de São Paulo. A igreja tinha abandonado alguns grupos e aí nisso um grupo entendeu, depois
da queda do Wilson Paz, de retomar novamente a pastoral da moradia aqui na Arquidiocese e também começar a fazer essa luta social, né? Hoje venho acompanhando, nesse exato momento, a comunidade debaixo da ponte do Jaguaré. Eu gostaria que os companheiros ficassem em pé para as pessoas conhecerem. Essa ponte essa favela que pegou fogo embaixo da ponte de Jaguaré, agora na sexta-feira, pela manhã, às 6 horas da manhã mais ou menos, aconteceu um incêndio. Obrigado, irmãos. E aí nisso, nós estamos ali numa luta, né, de fazer essa comunidade também ser reconhecida, estar dentro também daquilo que é a luta por moradia. A igreja, ela tem essa obrigação, né, e também entendo que não só a igreja, mas como a sociedade em si, ela tem essa obrigação. Hoje as falas, até cumprimento a Defensoria Pública por esse evento de hoje, né? As falas foram muito boas, vêm de encontro com aquilo que eu venho pensando. Eu achei que eu estava muito utópico no que eu estava pensando, porque a doutora Paula falou, a Paula falou, né, a professora, sobre a questão também de se pensar um outro tipo de moradia. A gente ainda tem uma forma institucional de pensar, nós todos, né? Ainda os projetos que vêm, são apresentados, são projetos muito para campanha política, é um projeto muito de marketing, não é um projeto pensado junto com os movimentos, junto com aqueles que são os verdadeiros protagonistas da moradia, né? Então a gente tem que começar a pensar projetos mais próprios, né? Para os solteiros, para os casais, pensar para os casais sem filhos, com filho, pensar para os idosos, para os deficientes e tantas outras para as pessoas em situação de rua. E a gente percebe que é sempre aquele mesmo formato, né? Aqueles pombais, e aí nisso são feitos dessa forma. E não se pensa de agregar também, por exemplo, na comunidade que pegou fogo, ali na Ponte do Jaguaré, eles também tinham dentro da comunidade um trabalho com a caixotaria e reciclagem. Então, agregar também aos espaços essas questões, né? Por exemplo... Sim. Então, essas coisas que a gente deveria pensar, não só um projeto de PPP e depois vir apresentar um projeto bem nessa forma uniformizado, mas começar a conversar também com os movimentos, com a academia e tantos outros movimentos que tem dentro da moradia, né? Obrigada. A próxima fala é da Denise. Eu tinha estado esquecido de Movimento Interno. Vou com a minha casa. Territorial de Mulheres. Saí aqui com a casa. Ela já anda com a casa nas costas. Isso, o dia todo, pra escola. Denise, pode pegar isso. Então, meu nome é Denise, né? Eu fui convidada assim em cima da hora, com a companheira que estava aqui. E sempre que tiver algum debate falando de pessoas vulneráveis, eu vou estar me intrometendo sim. Porque eu fui morar na rua com 13 anos e aconteceram várias coisas. E depois eu fui, em 2012, morar na rua novamente, né? E eu gosto muito de pegar a fala de pessoas da mesa. Foi falado muito aqui de família. Eu estou falando de alguns anos que a gente precisa rever o nosso conceito de família. Família não é pai, mãe, vovó, tios, neto. A gente está falando de direitos humanos e punindo outras pessoas. Nós estamos torturando outras pessoas, nós estamos violando o direito de outra pessoa. Na construção desse prédio Asdrubal, que nós, moradores de rua, fomos usados para essa política, tá lá na pizza. A população LGBT foi eu mesma quem coloquei. E é muito difícil uma pessoa sozinha tá carregando todo mundo nas costas. Quantos moradores de rua que foi falado aqui? Chegou lá na hora de fazer a política, quantos que estavam lá, Heloísa? Nós falamos da população LGBT, tá lá uma porcentagem da pizza. Nós falamos do portador de necessidades especial. No meu grupo tinha uma cadeirante, Dona Maria, do CTA 8.
Eu sou do movimento de mulheres em situação de rua, movimento criado por mim. E nós falamos de todo tipo, de indígena, de negro, de homem, de mulher, enfim. Quando aquele prédio foi inaugurado, não havia, não tem, para mim, meu ponto de vista, nenhum morador de rua morando lá, né? Nós fomos usados para dizer que estava construindo um prédio para morador de rua, vitrine do Brasil. E nós não estamos. Eu moro na Praça da Sé, essas histórias de lei aí já está muito antiga, não sai do papel, né? Tá lá na lei do Haddad, que é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Habitação e a Secretaria da Assistência Social tem que trabalhar juntos em prol da população em situação de rua. Isso não funciona. Hoje eu sou casada, eu morei na rua sozinha de 2012 até agora, até 2018. Hoje eu sou casada com o André tem 3 CID, tá ali na minha bolsa. Não falou aqui de CID, de numeração? Meu marido é epilético. Aí em março ele começou a ter ataque em série. Nós dois moramos na Praça da Sé. Aí o médico falou, vocês têm que sair da rua, vocês têm que ir para algum projeto, vocês estão estressados. Eu sou estudante. Aí falou com a assistente social que tem no consultório na rua, sabe que ela fez nada. Depois jogou a gente veio fomos para a defensoria. A defensoria jogou a gente de novo para ela, com papel. É papel em cima de papel. É exatamente o que a senhora falou, a gente já está vendo a hora da gente envelhecer na rua, a gente não tem mais nenhuma perspectiva de vida. Entendeu? Eu tenho 8 anos no movimento de mulheres em situação de rua, viajo o Brasil todo. Meu amigo aqui tem 22 anos, nós viajamos o Brasil todo e nós somos morador de rua. Mais um minuto para a senhora, pode ser? Então, vou voltar de novo. Eu sou Denise, eu sou criadora do Movimento Internacional de Mulheres em Situação de Rua. Eu tenho 8 anos no Brasil e no mundo defendendo a mulher. Porque população de rua, para mim, é um fenômeno mundial. População de rua não tem só em São Paulo, né? População de rua tem no Brasil todo e na nossa cidade a gente acolhe várias pessoas, como o Paulo César, que é mineiro, está lá na luta com a gente, está com a luta aqui em Brasília. Nossa voz tem valor, sim. Nós não vamos nos calar por causa de qualquer pessoa, tá? Então, é isso que eu estava falando, companheiro. Hoje eu moro nessa cidade, faço faculdade aqui, sou casada. Não preciso me justificar para ninguém, né? Dessa satisfação da minha vida pessoal para ninguém. Nossa voz tem valor, sim. E nós, moradores de rua, queremos ser protagonistas da nossa própria história. Como foi o rapaz falou aqui. No livro que eu estou lendo, Punir os Pobres, diz exatamente isso, que precisa ter uma catástrofe para que a gente possa ver as pessoas, dar uma moradia. A gente tem o costume de colocar um sobre o outro. Ninguém é melhor que o outro, não. É todo mundo igual. Denise. Entendeu? E é isso, tá? Vocês me desculpam, mas esse problema aí eu estou enfrentando já há bastante tempo. Obrigada. Não é isso que vai nos parar, né? Não é isso que vai nos parar. Nós vamos lutar até o final pelos nossos direitos. Ela até falou que eu não sou casada com meu marido. A inscrição é do seu Carlos Alexandre. Bocuda. Ela entende. A bocuda. Todo demente dela faz a mesma coisa. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde à mesa e às autoridades presentes. Meu nome é Carlos Alexandre Beraldo. Sou morador da Zona Oeste do Ceasa, conselheiro de ZEIS, do Pio Leopoldina e presidente de uma associação dos moradores do Ceasa. Hoje estou aqui representando os moradores da ponte do Jaguaré, da comunidade, que já se existe ali desde 2012. Foi feito um atendimento para essas famílias, prometido moradia para elas, desde lá não foi cumprido, não sei por que isso aconteceu, fizeram o cadastro de todas elas. Pego a fala da minha companheira aqui também. Precisa-se acontecer uma catástrofe para poder essas famílias serem identificadas, ser atendidas, acolhidas? Foi o que aconteceu, um incêndio no último sexta-feira. Acordamos de manhã com um incêndio na ponte, debaixo da ponte do Jaguaré. Graças a Deus não morreu ninguém dos males menores, a gente perdeu só os bens, os meus companheiros de comunidade, mas atrapalhou a vida de muitas pessoas.
E o olhar da cidade está para a ponte, não para os moradores. Não para os moradores. Então, para a ponte. Então, tive uma conversa com o secretário, me recebeu muito bem aqui, conheci ele hoje. Prazer pela presença dele, que me recebeu muito bem. E em 2 palavras, ele resolveu o problema da minha comunidade. Elas vão ser atendidas, 50 famílias, pouco mais, e vão ser inscritas na fila, na espera da habitação de interesse social. E para que o Ministério Público também entenda, eu acho que não deve ter chegado a eles, tem um projeto Arco de Pinheiros, que essa ponte está inserida como uma comunidade. Essa comunidade está inscrita. Então ela tem direito à moradia, sim. Esperar como os outros estão esperando. Mas se esse projeto for para frente, a prioridade seriam dessas famílias ser atendida como o primeiro, porque infelizmente pegou fogo. Na segunda-feira passada eu tive uma audiência na Invest, a apresentação do projeto do Arco de Pinheiros. Acho que alguns, não sei se os companheiros que estão aqui estão sabendo desse projeto, que já é bem antigo e agora ele vai ser renovado para que entre na parceria pública-privada, na PPP, para que possa ter recurso em forma de outorga para poder construir moradia de interesse social para essas famílias. E quero que fique registrado também que se lá na frente, por troca de algum secretário, alguma coisa como já aconteceu várias vezes, essas famílias não venham ser desassistidas pelo programa de habitação social. Isso é o meu apelo como conselheiro de ZEIS, para que essas famílias venham ser inscritas, né, na fila de habitação social e o dia que tiver a moradia, elas sejam atendidas. Eu acredito que todos nós aqui temos um intuito, um propósito, viemos aqui brigar por alguém, ou representando uma entidade, ou uma comunidade, todo mundo tem um interesse que sua comunidade seja atendida. Então a minha fala é mais essa daí, e agradecer ao secretário por ter me atendido, e estamos juntos no conjunto. Essa é a minha fala e a fala da minha comunidade. Obrigado a todos e uma boa tarde. Antes de chamar o próximo inscrito, o Alci está representando, né, a Ouvidoria de Direitos Humanos, não é isso? Ah, está representando a Secretaria de Direitos Humanos aqui na mesa, tá? Então, lembramos. E o próximo inscrito é o Cláudio Anô. Boa tarde. Eu sou uma pessoa comum. Eu estou tentando, há aproximadamente uns 3 anos, me inscrever num programa social da prefeitura, que é de uma espécie de aluguel social em que idoso, eu estou... Nossa Senhora, essa senhora me matou hoje. Eu não sei o que existe entre a Defensoria e a Coab, que uma atendente da Coab falou: olha, você quer se inscrever nesse programa social? Vai na Defensoria. Eu fui. Eu vou na Defensoria, a Defensoria me dá um papel para me entregar na SEAP, ali no edifício Martinelli, e a SEAB não responde. Elas não estão nem aí com nós. E olha que eu sou um idoso novo, eu só tenho 63 anos. Faz 3 anos que eu estou tentando me inscrever, a própria Coab me nega a inscrição, me aconselha eu aí na Defensoria, eu vou na Defensoria, a Defensoria diz que não pode fazer nada porque não pode obrigar a Coab a me inscrever. Tá aqui. Eu já fui 4, 5 vezes na Defensoria, a própria Defensoria me instruiu a vir aqui hoje tentar mostrar o que está acontecendo entre a Defensoria e a Coab, que simplesmente eu entrego um requerimento no SEAB e o SEAB não responde. E eu, como todo mundo aqui, tentando morar. Eu não quero aluguel social, eu quero pagar um aluguel social. Esse plano existe e simplesmente a Coab se nega a me inscrever. Por quê? Pode demorar 10 anos, quero estar inscrito. Existe o programa. Boa tarde, obrigado. O próximo inscrito é a Luísa. Olá, boa tarde.
Bem, eu tenho várias perguntas, né? Eu tenho uma pergunta que eu fiz, né, desde a luta. Eu sou Luísa, tenho um casal de filhos, né? Também sou pessoa de situação de rua, vítima de violência doméstica. Quando eu saí do abrigo, por o abrigo não me oferecer a segurança que eu precisava, e eu me senti mais segura na rua, pela população. E daí eu comecei a participar do GT, Habitação de Direitos Humanos, né? A gente começou, eu comecei a acreditar e me inscrevi numa demanda, que é a primeira demanda do movimento da rua. Mesmo eu com todos os meus critérios, eu fui ignorada na primeira chamada dessa demanda, né? E as pessoas que eu acompanho e que eu participo das reuniões não souberam, o que souberam me responder é que não sabem por que eu não entrei na demanda da rua. Sendo eu, mãe, chefe de família, vítima de violência doméstica, ninguém soube me dizer por que eu não entrei nessa demanda. Eu tenho renda, eu sempre procurei isso. Atualizei o CAT único. Para mim entrar nessa demanda, eu não consegui entrar. Aí eu fico me perguntando por que ignoraram a minha luta, passaram por cima da minha luta, né? Não só de mim, dos meus filhos, me deixando para trás sem nenhuma resposta, né? E eu só quero que as pessoas que me acompanham, que sabem que eu frequento as reuniões do GT da habitação, desde que ele existiu, né? O Alci está aqui. Eu queria que as pessoas chegassem, fosse mais visível, né? Eu queria que essas reuniões fossem mais claras com as pessoas em situação de rua, né? Não que depois que sai uma demanda, que fecha a demanda, vai selecionar pessoas. Não a pessoa que está em situação de rua, que está lá e que participou e que fez a luta e que tem critérios para entrar. E no final de tudo você ouvir da pessoa que não sabe por que você não entrou na demanda. É só isso que eu queria, uma resposta. E que as coisas do GT, habitação e das reuniões de direitos humanos, o pessoal fosse mais claro e objetivo com o que fala para as pessoas. Não minta. Porque mentir para as pessoas em situação de rua, isso é muito desumano. Certo? E eu estou até hoje esperando essa resposta. E minha luta vai continuar. Porque eu não entrei nessa demanda, mas eu continuo na luta. E eu quero saber por que eu não entrei nela. Isso. O próximo inscrito é o Índia Roseli.